Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A pandemia só está no seu começo, então fiquem em casa, tá bem? Quero encontrar vocês bem ainda, ao vivo e a cores. Bom pessoal, a aula de hoje eu não vou fazer uma aula muito extensa, mesmo porque eu imagino que vocês devam ter questões que foram acumuladas a partir da nossa conversa do encontro passado, e mesmo porque eu também quero dar hoje um pouco mais de espaço para que vocês possam trazer as suas contribuições, os seus esforços de leitura, os seus apontamentos com relação ao texto de hoje. Só para lembrarmos então o nosso itinerário de leituras. Como eu havia dito para vocês no encontro passado, essa questão das relações étnico-raciais, ela é impossível de ser compreendida a partir de uma única perspectiva, de um único campo de conhecimento, porque ela implica em questões de ordem do campo da antropologia, do campo da sociologia, do campo da história e do campo da psicologia social. Eu diria, no caso, uma psicologia social analiticamente orientada. Por isso que nós vamos fazer o próximo movimento para a próxima aula, já uma incursão nas contribuições de autores que pensaram as relações étnico-racial por meio de um aporte psicanalítico. Bem, nossa primeira aula nós trabalhamos com o Kabengele Munanga, um aporte da antropologia, tentando entender a querela da construção do conceito de raça, né, dentro do esforço dos europeus para poder constituir um marco, né, ideológico que pudesse justificar a dominação dos povos que eram por eles colonizados. Notadamente, essa perspectiva ideológica ganhou muita força durante o século XIX por meio das teorias racialistas. Depois nós entramos numa outra sessão por meio do texto do Antônio Sérgio Guimarães e também do Horaci Silveira, que eu passei para vocês esses textos, tentando ver os impactos, né, ou as consequências dessa perspectiva, né, das relações étnico-raciais, sobretudo o racismo e o preconceito no âmbito da vida societária nacional. E hoje eu trouxe para vocês, né, um texto de uma contribuição interessante do âmbito da história. Por quê? Porque esses três campos nos ajudam a compreender como que o conceito de raça, sobretudo ancorado nas teorias racialistas, acabam por impactar, no caso do texto de hoje, o pensamento da elite pensante do Brasil do século XIX e na virada do século XX, e também como essas teorias racialistas, por meio dos textos do Antônio Sérgio Guimarães, também impactam até hoje, na contemporaneidade da sociedade brasileira, as relações entre os diversos estratos raciais. Bom, o texto de hoje, então, cujo título é Onda Negra, Medo Branco. Evidentemente não conseguiremos ler o texto todo, porque nós temos outras etapas ainda a percorrer no curso. Eu privilegiei a introdução e o primeiro capítulo do livro, porque ali nós vemos, né, a partir da segunda metade, podemos dizer, do século XIX, um verdadeiro embate de diferentes correntes, notadamente três correntes, né? A corrente emancipacionista, a corrente abolicionista e a corrente marcada pelo imigrantismo, né? Os imigrantistas, como que eles se organizaram em torno dessas questões. Notadamente, né, o que é interessante nós percebemos é que, ainda que hajam distinções
nos três campos da contenda, eles acabam, de alguma maneira, né, se apoiando nas teorias racialistas, né? Isso é muito, muito marcante, né, para vocês verem o quanto que essa pseudociência marcou profundamente os rumos do processo da abolição da escravatura no Brasil e também as formas pelas quais os segmentos negros foram incorporados na sociedade de classes emergente nesse período entre abolição e pós-abolição, né? Podemos ver, no caso dos assimilacionistas, uma defesa de que era possível assimilar os estratos negros na vida societária brasileira, principalmente por meio da defesa do trabalho, né? Ou seja, haveria uma defesa que a liberdade seria um processo inevitável e por isso mesmo era importante já formar os cativos para que pudessem paulatinamente virem a somar os seus braços, né, a sua força de trabalho no trabalho livre, né? Claro que vocês perceberam um acento importante num projeto de tutelamento, né, dessa mão de obra negra, fazendo com que eles paulatinamente pudessem assumir o trabalho livre, mas, sobretudo, num primeiro momento, eles serviriam como mão de obra, como colonos, né, ainda sobre o júdice do domínio dos senhores brancos, né? De todo modo, essa perspectiva assimilacionista, ainda que marcada pelas teorias racialistas, elas ainda consideram a possibilidade das populações negras serem educadas, serem treinadas para serem incorporadas no mercado de trabalho e paulatinamente sendo emancipados do jugo do trabalho escravo. Em contraposição, né, nós vemos uma outra abordagem dos imigrantistas, mas eu acho que antes de irmos para os imigrantistas, valeria a pena eu trazer para vocês alguns apontamentos de leitura que mostram um pouco o projeto dos assimilacionistas, né? A autora ela faz pequenas sínteses ao longo do texto, eu acho que vocês poderão acompanhar isso também. Então, uma primeira síntese do recorte assimilacionista. Assimilação, incorporação e homogeneização são expressões correlatas que aparecem repetidamente nos textos desses reformadores, traduzindo não só a vontade de exercer um melhor controle sobre a população em geral, como, sobretudo, a necessidade de produzir a própria subjetividade do trabalhador livre. Ou seja, a formação de uma mentalidade, né, que pudesse fazer com que esses estratos populacionais, tanto dos homens livres, recém-libertos, dos mulatos, assim como daqueles que estavam na antessala da libertação, os negros cativos, pudessem se incorporar paulatinamente como mão de obra para o progresso do país. Um outro extrato que eu trouxe também, que a autora faz um esforço de síntese para entender a posição dos assimilacionistas, está na seguinte passagem. Tudo se resumia, portanto, a um esforço decidido e sistemático da parte do Estado no sentido de educar, amoldar, civilizar, controlando e disciplinando o cotidiano dos governados, a fim de que eles se tornassem efetivamente úteis ao país, partes integrantes e batalhadoras de uma razão nacional superior. Mas os reformadores,
que, sobretudo a partir dos anos 1870, relacionavam o ócio da maioria da população pobre com a estrutura fundiária, já não encaravam como tão direto e simples o percurso entre a emancipação gradual e a disciplinarização das vidas. Antes disso, havia sim a importante premissa a ser discutida: a concentração da propriedade da terra em poucas mãos e o pouco incentivo ao trabalho disciplinado, regular e cumulativo, que isto poderia representar para a maioria da população marginal e sem quaisquer recursos. Então, o que nós vemos nessa passagem é que esse grupo dos assimilacionistas, eles também teciam uma crítica à propriedade privada, notadamente os latifúndios, propondo que os fazendeiros, esses latifundiários, pudessem dividir as suas terras em pequenas glebas e deixarem com que os escravos pudessem tocar, enfim, a produção, mas ainda sobre o mando, sob a forma de colonos, ainda sob o júdice do mando dos latifundiários. E como eu disse para vocês, ainda que eles considerassem, por meio das teorias racialistas, os escravos como menores, eles ainda acreditavam na possibilidade deles virem a ser civilizados por meio de processos de treinamento, de formação para o trabalho. Então, como vimos, vários desses autores parecem ter encontrado dificuldades em formular seus projetos de internalização da hierarquia social fora dos parâmetros disciplinares da escravidão, ou seja, o ethos, escravagista, de mando e submissão, ainda eram presentes nesses projetos desses assimilacionistas. Por isso, tal como escreve o Beaurepaire Rohan, que pretendiam transformar ex-escravos em homens livres, em foreiros perpétuos, a serviço disfarçado de grandes proprietários, postulava a servidão da gleba para se galgar mais um degrau rumo à civilização. Outros emancipacionistas inclinaram-se para uma transformação da escravidão a partir do seu próprio interior e trataram planos detalhados para a moralização dos escravos. Inclusive, nós vimos aqui também no texto, a importância que eles davam no final da discussão também para a educação religiosa cristã, como uma forma também de proporcionar a assimilação dessa parcela da população negra. Sobretudo também a possibilidade da emancipação do trabalho das mulheres. Por sua vez, a perspectiva dos imigrantistas, nós já vemos aí um acento bastante mais forte das teorias racialistas, principalmente de um certo darwinismo social, no qual eles defendiam a necessidade do embranquecimento da população brasileira, já que havia uma compreensão de que os males da civilização brasileira em formação era, sobretudo, a parcela negra da população. Ou seja, baseado no darwinismo social, eles tinham por conta de que o maior número de negros na sociedade brasileira certamente teria como fim o próprio processo do sonho da civilização nacional. Nesse sentido, eles defenderam ferrenhamente políticas para poder fomentar a imigração europeia, mas como nós vimos, não era qualquer europeu, havia uma crítica, inclusive, ao europeu branco lusitano, e uma defesa inconteste da supremacia racial do branco alemão. Nós vimos aqui entre os seus intelectuais,
a força das teorias racialistas, sobretudo a defesa de que, uma vez incorporando uma grande massa de europeus brancos, por meio da miscigenação, nós teríamos um avanço civilizatório à medida em que o mulato, se comparado com o negro, já era um avanço civilizatório, e o mulato podendo ter relações sexuais com os povos brancos europeus, tenderíamos então a um processo de embranquecimento que não teria mais volta, e por conta desse embranquecimento, então, o Brasil estaria livre, né, do jugo de não se constituir uma nação desenvolvida, uma nação civilizada. É claro que esse processo imigrantista ele teve um apoio político importante, né? É sabido que logo na primeira década, nos primeiros 20 anos pós-abolição, essas medidas foram implementadas, e num período curto de tempo, em 10, 20 anos, mais de 4 milhões de europeus imigraram para o Brasil, tendo em vista o aceno, né, do governo brasileiro liberar pequenas glebas para que eles pudessem trabalhar de uma forma livre, se tornando colonos livres e, portanto, favorecendo não só o processo de embranquecimento da população como um todo, mas também por meio da sua maior familiaridade com o trabalho livre, pudesse acelerar o processo de incorporação do Brasil no cenário dos países desenvolvidos. Então eu também trouxe aqui algumas passagens que eu considero emblemáticas, que de alguma maneira constituem um esforço da autora para fazer uma síntese, né, dessas diferentes posições no âmbito da corrente dos imigrantistas. Então ela diz o seguinte: sob a influência das teorias científicas raciais que então se produziam na Europa e nos Estados Unidos, e assodados pela percepção de que o fim da escravidão se avizinhava cada vez mais, vários reformadores passaram a tratar do tema do negro livre não mais do ângulo inicialmente proposto, o da coação do ex-escravo e demais nacionais livres ao trabalho, posição dos assimilacionistas, mas sim da perspectiva de sua substituição física pelo imigrante, tanto na agricultura como nas diversas atividades urbanas. É claro que aqui, né, vale a pena nós entendermos o quanto que